Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos de habitação. Em 1918 foi publicado em Portugal o primeiro instrumento legal de incentivo à construção de casas económicas, mas 100 anos depois o Conselho de Ministros fazia publicar uma nova geração de políticas de habitação. No fundo, há 100 anos aqui a debater sobre a habitação apoiada em Portugal. É o tema do novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria do arquiteto e historiador da arquitetura Ricardo Costa Agarês, um dos nossos convidados deste Da Capa à Contra Capa. É arquiteto, historiador de arquitetura e das cidades, professor do Departamento de Arquitetura da Universidade de Évora. Nesta conversa com Helena Roseta, também arquiteta, com uma longa carreira também ligada à política, muitos cargos, também ligado ao urbanismo e muitos movimentos cívicos, e que esteve também na base também da aprovação da primeira lei de bases da habitação em Portugal. Uma conversa para os próximos 30 minutos nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. É um gosto de trazer este tema aqui ao nosso programa. Ricardo, começo por si. Há um tom no final do seu livro que desafia a ideia de um eventual falhanço ou algum tipo de derrota no processo dos 100 anos, que alguns podem ver como tal do ponto de vista da habitação apoiada em Portugal. Quer explicar um pouco mais a sua ideia? Sim, tive pena de no fim do livro não ter espaço para elaborar mais sobre essa ideia, mas aquilo que me parece é que nas últimas décadas nós temos uma percepção da habitação apoiada em Portugal que é, em geral, negativa. Que tem a ver com a manutenção deficiente de muitos destes bairros, que tem a ver com a sua escassez, que tem a ver com a sua falta de capacidade deste parque edificado de responder às necessidades das pessoas. Isso autoalimenta, digamos assim, as políticas e a percepção atual das políticas de habitação. Nós precisamos de ter, parece-me, uma visão um pouco menos negativa sobre o processo de construção de habitação apoiada em Portugal. Mas negativa porque não trouxe os resultados, não esteve ao nível das expectativas criadas? É isso? Essa é a percepção que nós temos. Essa é a percepção que nós temos e se nós formos olhar para os números, de facto, o que se conseguiu ao final de 100 anos é relativamente pouco, se compararmos, por exemplo, com a Europa Central. Nós temos pouca habitação apoiada em Portugal. O que me parece é que essa ideia é também, de alguma maneira, superficial. Essa ideia vem das últimas 3 décadas, parece-me. Ou seja, nós precisamos de tentar examinar as coisas com mais cuidado, com mais calma, perceber melhor o que é que exatamente existe no terreno, o que é que existe nas cidades, nas vilas de Portugal, para conseguirmos perceber também como é que nós podemos usar esse património e usar essa herança para resolver os problemas de hoje. Eu acho que é isso que nós estamos a arriscar aqui, é perder aquele pouco que conseguimos ter por muita desinformação, por muita, às vezes até ignorância nossa. Antes de ouvir a arquiteta Helena Roseta, só uma questão para situar os nossos ouvintes. A habitação apoiada aqui é vista como um conjunto, este é um termo sim. Que também não é muito, não vem de longe, é um termo que nos diz respeito à forma como a habitação foi subsidiada, ajudada, apoiada, sim. Políticas públicas de habitação, como é que podemos definir habitação apoiada, para sabermos do que é que estamos a falar. É um pouco mais lato do que aquela ideia que nós temos geralmente de habitação social. A habitação apoiada é um pouco mais lato do que isso. Os programas que ao longo dos 100 anos que se cumpriram em 2018 foram sendo implementados, por vezes são apoios a investimento em habitação que não necessariamente aquela habitação para os mais necessitados. Sim, digamos assim. Portanto, há um conjunto de incentivos para estratos populacionais e sociais muito mais alargado do que aquele que normalmente se associa à habitação social. Isso. Por outro lado, há um certo estigma na expressão habitação social. Portanto, há esta ideia de que nós podemos problematizar esse estigma
Ou então podemos talvez usar um termo que seja um pouco mais abrangente, para depois então discutirmos o que é ou não é a habitação social. O seu livro elenca o conjunto de incentivos ao longo de 100 anos e de facto vão muito para além da questão da habitação social. Helena Roseta. Bom dia Ricardo. Eu queria começar por felicitar o Ricardo e a Fundação por este trabalho. O Ricardo tem muitos anos de pesquisa nesta matéria, portanto, aliás, a bibliografia mostra mesmo isso. Há muito procurar perceber e conhecer em profundidade aquilo que está a falar, mas às vezes é difícil fazer sínteses de matérias que são muitos anos de trabalho e muitos anos de pesquisa. E esta síntese é muito interessante, é uma síntese histórica e permite às pessoas facilmente compreenderem o que foi realmente o trabalho, aquilo que o Ricardo chama habitação apoiada. Eu compreendo que tenham escolhido este termo, habitação apoiada, porque se pusessem habitação social, a habitação social, que é o nome geralmente dado à maior parte destes programas, essa sim tem má fama. Má fama. Porquê é que a habitação social tem má fama? A habitação social tem má fama, sobretudo, porque muitos bairros de habitação social que foram feitos ao longo dos anos, e sobretudo a grande massa de bairros de habitação social que foram feitos na altura dos anos 90, num programa para acabar com as barracas, o chamado PER, muitos desses bairros, primeiro foram bairros de realojamento forçado. As pessoas foram obrigadas a sair das barracas e irem para lá, não houve qualquer participação no processo e, portanto, alguns ficaram muito contentes, outros ficaram aborrecidos, mudaram de sítio, não tiveram qualquer palavra a dizer. Foi um realojamento forçado. E depois não houve investimento na manutenção, enfim, e na continuidade. E, portanto, criaram-se guetos. A Isabel Guerra é a primeira que faz um relatório a dizer, já nos anos 2000, 10 anos depois do PER, a dizer que a solução transformou-se em problema. Ou seja, aquilo que foi construído para resolver o problema das barracas acabou por se transformar em problema. Também não é verdade que todos tivessem este destino. 27 anos depois, é nessas habitações que há problemas de degradação mas não é em todas, do parque habitacional. Há uma grande variedade. Quando a gente fala... Portanto, eu compreendo que o Ricardo tenha escolhido a expressão habitação apoiada, mas queria chamar a atenção que, tecnicamente, quando a gente fala em habitação apoiada, vamos pensar em rendas apoiadas, e rendas apoiadas é o que se paga hoje na habitação social. Portanto, temos aqui, compreendo a escolha da palavra, mas para as políticas de habitação, a renda apoiada é uma renda que é financiada publicamente. E desafia esta questão negativa que... Desafio um bocado em relação à habitação pública social de grande dimensão, de grande escala. Temos muitas outras modalidades, e daí a expressão apoiada a fazer sentido. Das várias modalidades que ao longo destes 100 anos, e o Ricardo faz essa história, foram lançadas, algumas têm algum financiamento público, mas destinam-se depois a ser propriedade das próprias pessoas. Essas casas deixam de ter o estigma da habitação pública, porque passam a ser propriedade própria. Todos os mecanismos da aquisição, toda a tentativa que o Estado fez, o Estado... De largar o património que tinha. Despachar. Isso é um traço comum ao longo desta história. O que acontece é que quando as pessoas compram, muda o estatuto e muda a relação com o bairro. Nós temos muitas situações em Lisboa. Lisboa tem 70 bairros municipais. Temos muitas situações em que a política do Estado foi seguida também pelo município, vender. E temos muitas situações nos bairros onde se vendeu mais, são os bairros onde há maior coesão social. É estranho isto, mas não é. Não é, porque há uma mistura. Há aqueles que com mais capacidade conseguiram comprar, há os que ainda estão a pagar rendas, mas há uma mistura de estratos socioeconómicos. Os bairros onde ninguém conseguiu comprar ou nem tinham capacidade económica para isso, é onde temos mais dificuldades. Isto agravado... Que são de propriedade pública. Que são de propriedade municipal, no nosso caso. Local. Isto agravado por circunstâncias que são positivas, mas também têm efeitos perversos. Como é que se distribui estas casas? O Ricardo explica muito bem no livro, e eu convido as pessoas a ler porque é muito interessante. O Ricardo explica muito bem como é que elas eram distribuídas no tempo da ditadura. Sim. Eram distribuídas por critérios políticos e morais, entre aspas, mas a ditadura controlava quem é que... O programa de casas económicas de 33... Sim, tinham que ser famílias de uma casas certa... para famílias pobres de 46... Tinham que ser famílias com umas certas características, e depois havia graus. Os mais pobres iam para umas casas provisórias, desmontáveis, para ver se se adaptavam a viver em sociedade, para depois poderem ter casas melhores. Enfim, havia toda uma concepção paternalista e autoritária e até moralista sobre a atribuição. Hoje em dia isso não é assim. As casas públicas são atribuídas por concurso,
Os concursos são permanentes, as pessoas vão às câmaras pedir uma casa, inscrevem-se e ficam à espera que lhes seja atribuída a casa. E ficam à espera vezes sem conta. Porquê? Anos sem conta, porquê? Porque não tem sido aumentado o parque. Portanto, como no caso de Lisboa, Lisboa tem 25 mil fogos públicos. Praticamente, a maior parte deles está ocupada, e os que não estão ocupados estão em muito mau estado. As casas estão ocupadas, não dá para atribuir. E, portanto... E é irresolúvel essa questão da propriedade pública degradada? Não é nada irresolúvel. Está a ser feita a recuperação, estão a ser feitas recuperações em vários pontos do país. Aqui em Lisboa, eu posso dar um exemplo que me diz muito, porque foi comigo que começou. Há 2 grandes torres, ali assim, perto da Graça, no Alto da Eira, 13 pisos, muito parecidas com as torres que toda a gente conhece lá do Porto, do Aleixo. As torres do Aleixo, toda a gente sabe, as pessoas que estão ligadas à habitação, as torres do Aleixo, a uma certa altura, decidiu-se deitar abaixo. Porque aquilo estava tão mal, que o melhor é deitar abaixo e tirar aquelas pessoas todas de lá. Tinha muitos problemas de droga e tudo o que você quiser, marginalidade, demolição. Nas torres do Alteira nós seguimos outro caminho. Começámos com a população que lá morava, 100 famílias, o que é que querem fazer com isto? E depois de muitas discussões, as pessoas queriam reabilitar. O Laboratório de Engenharia Civil colaborou, fez-se uma reabilitação e hoje as torres do Alteira estão pintadinhas, arranjadinhas, ainda têm problemas naturalmente, mas a graça é, quando acabou de se fazer a pintura exterior e o arranjo das torres, as pessoas perguntavam naquela zona, então, mas que empreendimento é este? Empreendimento nenhum, é um bairro municipal. Empreendimento, na linguagem comum, significa uma coisa imobiliária, um investimento, um empreendimento, ou uma urbanização, ou uma coisa qualquer. Condomínio. Exatamente. A linguagem leva-nos para outro estrato social. Mas não, é um bairro municipal. Pode perfeitamente recuperar-se. Desculpa lá, Ricardo. Não, esta questão que levantou sobre o investimento na recuperação deste património, para mim é essencial. Nós, neste momento, não podemos continuar a construir a quantidade de edifícios que construímos até aqui. Não vamos poder continuar no futuro a usar o betão como usávamos até aqui. É um dos materiais de maior consumo de água, por exemplo, do mundo. É o segundo maior a utilização de água potável do mundo, é o betão. Portanto, nós temos que usar todo este parque edificado que ainda temos. E reutilizar os materiais. Pegar nestes edifícios, com certeza as famílias já não são as mesmas, a sociedade já mudou muito, desde há 50 anos, as coisas mudaram muito, as necessidades são diferentes, mas aqueles edifícios podem ser utilizados. E a experiência internacional está cheia de exemplos bons e cá em Portugal também começamos a ter exemplos bons, no Porto, em Matosinhos, aqui em Lisboa, há uma série de bairro da Boa Vista, bons, a parte mais recente do bairro da Boa Vista foi recuperada toda. No Porto, o bairro Rainha Dona Leonor, há uma série de exemplos de bairros dos vários programas que foram sendo feitos ao longo do tempo, que hoje em dia são muitas vezes em localizações extraordinárias nas cidades, de muita valorização imobiliária. Que era o caso do Aleixo, que é o caso do Aleixo, o caso do Alteira, que é ali um sítio fantástico, o Aleixo uma vista foi do Tejo. vítima da sua localização, mas temos depois também todos aqueles bairros de menor densidade, das casinhas, famosas casinhas do Estado Novo, com quintal e jardim, etc., que são hoje em dia extremamente valorizadas e que em outros pontos do país não são tão valorizados ainda, porque, enfim, há uma certa desconhecimento até sobre esse parque edificado, que é muito importante nós olharmos para ele e percebermos como é que podemos usar aquela cidade e continuar a usar aquela cidade e servir as intervenções novas com o existente, com o parque edificado existente. Isso é muito importante. Nós temos que ter uma perspectiva mais inteligente e racional e sustentável, é mesmo, sobre este parque edificado. Por isso é que eu digo que às vezes nós arriscamos perder o bebé com a água do banho, portanto achar que nunca se fez nada e, portanto, se calhar nem olhar bem para aquilo que se fez. Era isso que a grande ideia aqui é percebermos muito bem aquilo que temos. E Lisboa fez muitíssimo no caso da capital, com o Gabinete Técnico da Habitação nos anos 60. Mas ao longo dos 100 anos. A partir daí, ao longo dos 100 anos... Foi o grande palco da experimentação. Alvalade, Olivais, Chelas, são enormes polos de cidade, de fazer cidade. Embora com diferentes intuitos. Mas, não por é? exemplo, Alvalade, as pessoas talvez conheçam, no centro de Lisboa, e o Ricardo também explica isso, Alvalade tem a grande parte dos fogos do bairro de Alvalade eram casas económicas,
feitas pela Federação das Caixas de Previdência, e depois há uma pequena parte que eram as casas de renda limitada, a que hoje em dia se chama renda acessível, é a mesma coisa, o filosofia é mesmo. Mas o grosso eram casas económicas. E, no entanto, hoje estão valorizadas, muitíssimo valorizadas, com uma localização fantástica. E porquê? Um plano de urbanização fantástico. Alvalade é dos melhores modelos de urbanização. Planeamento muito bem planeado, muito inteligente, muito equilibrado entre espaços públicos, espaços privados, as ruas interiores, equipamentos, uma localização muito central. E, portanto, aqui temos um exemplo de uma habitação, diríamos, na linguagem do Ricardo, apoiada, mas que foi promoção pública, foi claramente promoção pública, em grande escala. Devolvido ao mercado? Em grande escala, não, mas em grande escala inicialmente feita pela Federação das Caixas de Previdência e que funcionou bem. E que se integrou completamente na cidade e que tornou-se até quase um segundo centro. A Avenida de Roma hoje é uma segunda centralidade relativamente ao centro histórico. E esta relação entre aquilo que é o papel público e depois o funcionamento do mercado, estamos falando em 2020, Ricardo, perspectivando, o seu livro é um olhar destes 100 anos e está descrito tudo aquilo que estamos aqui a falar, porque os ouvintes percebam, está bem descrita essa evolução e Lisboa como tal laboratório de experimentação, mas hoje em dia a relação público e privado, de que forma, que desafios vai trazer ou está a trazer a este tema? Está a trazer desafios enormes. Nós temos em Portugal, parece-me, ao longo destes 100 anos, temos episódios disso, permanentes, constantes, de uma hesitação muito grande do Estado em exatamente que papel é que ele pode adotar nesta questão. Há sempre uma hesitação em tornar-se, por exemplo, proprietário. Desde o início, o Estado Novo, desde antes do Estado Novo, desde 1918, as primeiras intervenções legais são no sentido de permitir e apoiar, permitir o governo, deixar o governo apoiar a iniciativa privada de construção de casas económicas. Nos anos 80 o Estado começou a largar e, portanto, depois no Estado Novo entra uma figura que é a propriedade resolúvel, que é também um sinal de uma certa hesitação em tomar para si o papel, ao longo das gerações, de proprietário. Portanto, a ideia de propriedade resolúvel é que ao fim de 20 anos ela passa a ser do indivíduo. E daí cria-se um mecanismo de controle social tremendo, não é? Depois, finalmente nos anos 50, 60, são introduzidos modelos em que o Estado ou as câmaras municipais são, na verdade, proprietários e são senhorios e não há a propriedade resolúvel, mas depois, nos anos 80, com a alienação do património habitacional do Estado e a criação do Instituto só para fazer aliás, à imagem de outros países europeus e um pouco no contexto das exigências da Comunidade Europeia e da adesão à Comunidade Europeia, há esse largar, portanto, essa retirada, que eu chamo uma retirada do Estado para os bastidores, para a gestão, para a planificação e para a distribuição de fundos. No fundo, e aqui chegados a 2020, bancário. Ricardo? Chegados a 2020, a minha perspectiva é que o Estado, central e local, claro, e até regional eventualmente, tem um papel muito importante técnico. Pode ter ainda um papel técnico muito importante, que já teve e que deixou de ter. E eu acho que a coisa pública deve ter ainda um papel técnico em que termos, quer concretizar? No sentido de ser mais do que meramente um veículo de canalização de financiamentos. Portanto, ser alguém que tem uma perspectiva integrada. Agora, finalmente, temos a Lei de Bases de Habitação, temos uma obrigatoriedade de haver um plano que não depende de vontades governamentais e de variações políticas e partidárias, e temos também uma obrigatoriedade de todas as câmaras municipais terem um plano de habitação essa parte não é necessariamente obrigatória, é facultativa. Ainda não é facultativa, okay. As câmaras podem ter ou não ter. Mas já portanto, senhor. Mas a Lei de Bases cumpre esse papel que está a dizer? Eu penso que a Lei de Bases estabelece o quadro. É o instrumento abre a possibilidade deste caminho que eu estava a apontar.
Eu diria que a Lei de Bases abre essa possibilidade. Eu não estou aqui a fazer a apologia de uma centralização de competências novamente, não é? Porque já tivemos essa experiência, já deixámos de ter, e claro, as conquistas, digamos, da autonomia e das autarquias são muito importantes. Na verdade, as conquistas das autarquias em Portugal, em termos de habitação, foram um presente envenenado, segundo muitas das autarquias. Portanto, houve uma espécie porque, no fundo, muitas câmaras municipais do país ficaram com um parque edificado de habitação social sem as correspondentes compensações financeiras para o gerir. Roseta. E isso deu origem a imensos problemas. Eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a questão de saber, quando falamos em Estado, se é Estado central ou se é Estado mais municípios, foi uma das grandes discussões da Lei de Bases da Habitação. O que a Constituição diz, no artigo 65, é que o Estado é que tem que garantir o direito à habitação. E Estado no sentido estrito, ou seja, Estado central. Isto ficou muito claro na Lei de Bases. Portanto, as obrigações para o Estado são mandatórias, Estado central. Portanto, esta nova geração de políticas de habitação que o Governo apresentou vai ter que ser convertida num Programa Nacional de Habitação que tem que ir à Assembleia da República, tem que ser uma lei para toda a gente saber o que é que se passa. Isto foi muito discutido, foi discutido ideologicamente e depois foi discutido em termos concretos, porque a experiência que nós temos, e ao longo dos 100 anos, o livro do Ricardo mostra isso muito bem, é que vão saindo programas, agora sai casas económicas, agora sai casas para famílias pobres, agora sai casas para pescadores, agora sai casas... Vão saindo programas, o programa tem uma determinada vida, corre bem, corre mal, acaba, vem outro, mas não há continuidade. E, portanto, quando na Lei de Base a gente fala do Programa Nacional de Habitação, é precisamente para haver uma continuidade de 4, 5 anos das grandes tarefas, com todos os programas incluídos, e depois vai evoluindo. Portanto, isto é muito importante. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: nós, na Lei de Base da Habitação, eu comparei muitas experiências e inquéritos e coisas que existem sobre esta matéria e experiências europeias, o que é que está a passar, e cheguei a uma conclusão simples. A mala de ferramentas das políticas públicas não é só a construção de habitação, ou construção ou reabilitação. A mala das ferramentas das políticas públicas tem quatro grandes caixinhas. A primeira é a promoção de habitação, e é onde o Ricardo diz, conhece-se pouco o que já foi feito, o Estado tem medo de fazer. Curiosamente, na discussão da Lei de Bases, foi a única coisa em que toda a gente foi unânime, direita e esquerda, apesar dos conflitos todos, foi o Estado tem que fazer mais. Portanto, neste momento em Portugal há unanimidade quanto à necessidade do Estado voltar a mexer na habitação. A promover a habitação, chamemos-lhe promoção. A promover a habitação pública. Isto é a primeira caixinha. Isto é a promoção não é um pormenor, isto é importantíssimo. É só para as pessoas perceberem que em Portugal, ao contrário do que acontece em grande parte da Europa, a habitação pública são 2% e a privada são 98%. O Estado só tem 2%. Mas quando eu digo o Estado só tem 2%, é o Estado e os municípios. O Estado central, propriamente dito, tem 0,2%. Não é possível termos uma política pública de habitação com tão pouco parque público. Se você tivesse, por exemplo, na saúde apenas 1 ou 2% dos hospitais, como é que tinha uma política pública de saúde? Claro que tem, não é? Porque hoje em dia, quando falamos em pobrezas energéticas das famílias, sim, claro, a mas forma como as construções estão feitas... Há coisas muito interessantes, experiências muito interessantes nesse aspecto. E falo aqui, por exemplo, do bairro da Boa Vista, em que foi feita toda uma análise da questão energética e foi feita uma recuperação do bairro, na parte mais recente do bairro, exclusivamente sob esse ponto de vista. É muito interessante, com resultados muito interessantes. Mas eu não queria desviar a conversa. Sim. Estávamos na mala de ferramentas. Sim. Promoção, primeira caixinha. Segunda caixinha, que o Ricardo também fala bastante, que é a subsidiação, o financiamento, através de subsídios. E ele explica que os subsídios eram primeiro... O instrumento do crédito bonificado, que foi um gasto muito grande. Que ainda existe. É? Teoricamente você diz que já não existe, mas ainda existe e está aqui no Orçamento de Estado para 2020, ainda lá estão 32 milhões para bonificação de juros. Na habitação. 32 milhões bonificação de juros para a habitação, que eu não sei para que é que são. Ainda estou a tentar esclarecer. Pois, é só para você saber. Acabou no início... Teria acabado, não acabou. A legislação está em vigor, a legislação continua em vigor, não acabou e continua. Só para terem uma comparação, temos mais dinheiro para bonificar juros à habitação do que para o programa para os jovens, que é o Porta 65 Jovem. Portanto, só tem 20 milhões. E durante a vigência da bonificação de crédito, foram 75% do investimento do Estado. O investimento público em habitação foi para isso. Bom, mas este é um ponto. Subsidiação. A terceira caixinha,
que afeta toda a gente que tenha casa, ou que esteja a comprar casa, ou que é a fiscalidade. Esse é um instrumento que o Estado usa e abusa, e nem sempre as medidas da fiscalidade são compatíveis com os objetivos da habitação. Às vezes taxa-se porque é preciso ir buscar a receita, taxa-se a propriedade, o IMI, o IMT, o rendimento da propriedade, o IRS, taxa-se essas coisas todas. E também há ligação ao poder local. Sim, e não claro. É uma questão do Estado Central. Não, quando eu digo Estado aqui é tudo. Tudo. Portanto, a fiscalidade é também um grande instrumento, mas o mais importante na fiscalidade é que tem que ser compatível com os objetivos da habitação, não pode ser contraditório. E, finalmente, a última ferramenta, que é muito importante, o livro do Ricardo não pega nessa área, mas que é da maior importância, que é a regulação. São as várias leis que se fazem para regular o mercado da habitação. E em Portugal, quando a gente fala de problemas da habitação, parece que só há a lei das rendas, que não há mais nada. Porque é no arrendamento que está hoje o debate. No arrendamento está uma parte do debate, mas eu chamo a vossa atenção que pessoas com arrendamento em Portugal já são menos de 20%. Está a cair? Está a cair. Eram 25% no último censo. Está a cair. Porque o arrendamento disparou, porque não é possível, porque os prazos dos contratos encurtaram, porque houve uma liberalização que supostamente devia levar a mais arrendamento, porque há uma concorrência do alojamento local que tira casas de um lado para o outro. Enfim, não interessa. Isso é uma desregulação. É uma desregulação. E, portanto, o que temos, além da lei das rendas, que precisa, do meu ponto de vista, de ser novamente revisitada numa perspectiva do século XXI, a lei das rendas que nós temos é uma herança ainda do século XIX, com botox, como eu digo, é uma lei cheia de botox, já não responde. E será que a nova geração quer mesmo ter propriedade de uma casa? Pode não querer, mas então vamos aos outros 75% de pessoas que em Portugal, não, 70, quase 80% de pessoas que em Portugal que supostamente são proprietárias. Metade desta gente é proprietária efetivamente. A outra metade está a pagar a casa ao banco. Hipotecado. Inquilinos da banca, como eu lhes chamo. E aí falta muita regulação. Por exemplo, a questão dos condomínios. Qualquer pessoa que viva num condomínio e quer já tenha a casa paga, quer ainda esteja a pagar, as dificuldades enormes de pôr os condomínios a funcionar. Conservação do edificado. Os condomínios são uma realidade com 20, 30 anos, porque a propriedade horizontal é recente. O que é que vai acontecer? Daqui a 10 anos, não mais, as primeiras casas que foram postas em propriedade horizontal vão começar a precisar de obras. E os condóminos não se vão entender. E nós vamos ter aqui um problema urgentíssima. É uma bomba relógio. Urgentíssima regulação. É suposto haver fundos de reserva dos condomínios, mas uns estão, outros não têm. Isso não está a funcionar. Não está. E, portanto, onde eu queria chegar, desta caixinha da regulação, é que há aqui muito trabalhinho a fazer. E, curiosamente, não aparece, estamos a discutir o Orçamento de Estado e o programa das grandes opções para os próximos 4 anos, não aparece como prioridade na boca de ninguém. Nem a nova lei das rendas, nem uma lei para os condomínios, nova também, século XXI, e, portanto, há muito trabalho para fazer. Ricardo, eu gostava de ouvir para fechar sobre a questão do arrendamento, que é uma Sim. questão que eu penso mantém-se no debate e quem nos está a ouvir certamente terá interesse em ouvir a vossa opinião. Já aqui deu uma ideia. Qual é a sua opinião em relação àquilo que é preciso mexer no arrendamento? Do ponto de vista também do apoio, atenção. Não, é preciso agilizar muito mais o arrendamento, é preciso tornar o arrendamento muito mais atrativo. E eu acho que é preciso também mudar alguma da mentalidade que nós temos em Portugal sobre o arrendamento de uma casa. Eu lembro-me quando estudava no estrangeiro e que falava com colegas, portanto nessa altura ainda estudantes universitários, ninguém tinha dos meus colegas de fora de Portugal a ambição de ser proprietário de uma casa, que era uma coisa que nós nessa altura já tínhamos, ainda enquanto, enfim, mas era aquela ambição de chegar a ser proprietário de uma casa. E essa ambição, curiosamente eu vou encontrar algumas raízes históricas nestes 100 anos, porque de facto, por exemplo, o Estado Novo teve uma filosofia que era de alimentar a propriedade individual como um tema até ideológico muito importante, é? que se transmitia pelas gerações, etc., o casal de família, e portanto isso talvez tenha ficado algo disso na nossa herança. Na verdade, nós temos uma mobilidade extraordinária em muitas sociedades, por exemplo, europeias, de pessoas que podem estar agora a viver nesta cidade, mas têm uma renda e que essa renda, terminam essa renda, vão viver para outra cidade porque encontram um outro trabalho mais atrativo e não estão agarradas, digamos assim, é impossível à questão da jovem propriedade. casal arrendar uma casa em Lisboa. Claro.
Claro. Mas para os salários em Portugal. Mas nós tivemos o total desregulação com a questão do alojamento local. Foi o alojamento local mais a liberalização de 2012, imposta pela Troika. As duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos neste momento um mercado de habitação, de arrendamento, que é globalizado, não é? Que é global. Nós estamos a competir em Lisboa com pessoas da Bélgica, de França, de Inglaterra, que vêm com outros rendimentos. Portanto, o problema é que nós não temos um mercado laboral global, não temos salários globais, mas temos rendas globais. E, portanto, não há dúvida que houve um enorme problema, que foi a entrada desenfreada do alojamento local, que vinha no jornal a semana passada. Eu penso que 1/4 da população em Lisboa está em alojamento local. Então, destas caixinhas, na sua opinião, a regulação é a mais decisiva? A regulação é decisiva e urgente, completamente, e com retroativos, se pudesse ser. Claro. Quer dizer, porque nós temos, de facto, um atraso grande nessa... De vez em quando nós sabemos que, por exemplo, em Lisboa, agora há zonas que têm um limite de alojamento local. É tarde e era preciso ser muito mais rigoroso. E foi muito difícil conseguir isso. Não, vamos artificializar o preço do arrendamento, uma intervenção pública. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de mercados, estamos a falar de regulação de mercados. Portanto, os mercados, incluindo o mercado do arrendamento ou o mercado de compra e venda, estão relativamente liberalizados, mas também estão regulados. Neste momento, por essa Europa fora, estamos a assistir a mecanismos de controle de rendas. Por exemplo, na Alemanha, há 5 anos, o governo da senhora Merkel fez uma lei federal que permite às cidades fazerem controle de rendas, e Berlim já o fez. Portanto, isto não é propriamente um papão dos comunistas do gonçalvismo, como eu muitas vezes sou considerada por certos setores da direita portuguesa. Um exemplo do alojamento local, desculpe, não quero interromper, em Paris, por exemplo, neste momento só pode ter em alojamento local uma casa a pessoa que consegue provar que aquela casa é a sua residência principal. Pois, portanto... Acabou. Imagina agora, a indústria de alojamento local que se criou em Lisboa cai por terra. Mas a indústria do alojamento local que se criou em Lisboa, com estas contenções que começaram a ser impostas, já está a evoluir. Já estamos a ter pedidos de pessoas que foram para o alojamento local e que agora querem regressar a reverter. E o Orçamento de Estado de 2020 prevê que essa reversão possa ser feita sem custos, que as pessoas não tenham que pagar impostos para passarem de uma funcionalidade para a outra. Mas isso é um pormenor. Agora, o que eu queria dizer que é muito engraçado é isto. Segundo a minha análise, dados do Eurostat, o que uma família paga por mês em renda, desde 2014, em Portugal, rendas novas, sim, é mais do que paga se for comprar uma casa no banco. Portanto, o problema não é só de ambição, o problema é de contas. Sim. A pessoa faz as contas. Se for comprar uma casa ao banco, se for pedir um empréstimo, consegue pedir um empréstimo com as taxas de juros que temos hoje e que vão durar mais pelo menos 7, 8, 10 anos, com estas taxas de juros consegue pagar uma prestação de 300, 400, 500, por aí, não máximo 700. Não consegue arrendar em Lisboa nada. Arrendar em Lisboa o dobro. Portanto, desde 2014 as curvas inverteram. E, portanto, no mercado em que arrendar ao fim do mês é mais caro do que comprar, há qualquer coisa que não está batendo certo. Não é normal, não é razoável. E, portanto, como é que se regula o mercado? Isto agora era outra discussão. Sim. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Há um dado fundamental para fazer o mínimo de regulação do mercado. Informação. O INE já começou a publicar os valores da evolução do preço das casas, quer em termos de venda, quer em termos de renda, já é muito importante, mas nós precisamos de cruzar isso com a evolução do rendimento disponível da família. E esses valores são difíceis de encontrar. Eu tenho algumas fontes, conseguimos saber, por exemplo, que o rendimento disponível das famílias nos últimos anos cresceu mais ou menos, o disponível, portanto, o que fica depois de pagar tudo o que tem que pagar. Cresceu mais ou menos 1 pontinho, está às vezes 2. Está a dizer que ainda as estatísticas têm que ser trabalhadas? Têm que ser trabalhadas. Se você tem um inquérito às despesas das famílias, devia ser anual, você devia ter isto. Ouça lá. Isto está um desafio para a Pordata da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Pordata tem estes dados, mas acaba em 2016, estamos em 2020. Portanto, só para dar um exemplo, se o rendimento das famílias aumentou nos últimos anos 1 pontinho por ano, já passada a crise, 1 pontinho por ano, talvez um pouco mais, e o preço da habitação aumentou 2 dígitos, 10 pontos, como é que é possível? Quer dizer, cada vez é pior. Claro. Para aqueles que não têm casa, porque os que já têm o problema resolvido. Sim, então, e, portanto, é apenas para aquela parte do universo
que não tem casa, que está à procura. Estamos ao som do piano de Mário Lajinha, no genérico original deste programa. No final pedimos sempre sugestões aos nossos convidados, para quem quer desenvolver este tema, porque se interessa por ele. Ricardo, o que é que sugere que os nossos ouvintes leiam, façam? A minha sugestão é de fazer e não de ler ou ver, ou ouvir ou ver num ecrã. É de fazer mesmo, é de ir e tentar perceber e ter a experiência de os ditos bairros de habitação social ou apoiada das suas cidades e vilas e até aldeias. Portanto, a habitação apoiada em Portugal espalhou-se pelo território. Se há coisa que de facto aconteceu, foi isso. E há muitas comunidades que não conhecem essa realidade. Eu estou a falar em terras espalhadas pelo território e, portanto, aquele desafio que eu lançaria era que as pessoas fossem tentar conhecer essas realidades, conhecer as pessoas que lá vivem, as próprias pessoas que lá vivem, conhecer melhor o seu bairro, perceber, se calhar, nós estamos a falar, há bocado falámos de um programa que existiu em Portugal chamado Casas para Famílias Pobres. Essas casas para famílias pobres existem em Portugal cerca de 530 bairros desses, dos quais nós conhecemos pouquíssimo. E aliás, conhecemos alguns deles por outros nomes, nunca por este nome, claro, porque o nome felizmente desapareceu. Em 1946. Exatamente, a partir de 46 foram construídos cerca de 530 bairros destes, e a questão é onde é que eles estão. As pessoas conhecem-nos, vivem lá, as pessoas vivem em Loulé, em Vila Real, em Lamego, em Castelo Branco. Todas as terras tinham estes bairros e as freguesias, inclusivamente, e portanto o meu desafio é para as pessoas conhecerem esta realidade e perceberem, e se tiverem alguma coisa a dizer, contactem-me, porque eu estou muito interessado em conhecer melhor também esta realidade, como é evidente. Helena Roseta. Eu deixava uma sugestão de livro que vai no mesmo sentido do trabalho do Ricardo, mas é uma tese de doutoramento, portanto tem mais informação. Sim. E sobretudo tem um período maior, em vez de 100 anos são 200 anos. O livro chama-se Políticas de Habitação 200 anos, é da Caleidoscópio. O autor é o Gonçalo Antunes, que tem 30 e poucos anos, um jovem geógrafo que fez uma tese fantástica. O livro é muito, muito interessante, muito curioso, tem muita informação fotográfica, muitos mapas, muita cartografia, mas tem uma coisa deliciosa. O Gonçalo deu-se ao trabalho, dos 100 anos antes da primeira lei que em Portugal lançou as casas económicas, Sim. de ir ver os debates parlamentares. E então vemos no século XIX, em plena monarquia, vemos as discussões no Parlamento da altura sobre a questão da habitação, que era um tema no século XIX central em vários países. A Revolução Industrial estava a avançar, havia bairros paupérrimos, havia cólera, houve um surto de cólera em Londres, havia banditismo em Paris, fazem as grandes reformas urbanas e Portugal está no Parlamento a discutir isto, com os da esquerda a dizer uma coisa, os da direita a dizer outra. Estava sintonizada com o debate da época da Europa? Bastante sintonizada com o debate da época. E quando na Primeira República é lançado as casas económicas, sim, com grande influência deste debate que vinha de trás. Citando totalmente todas as experiências. Citando as experiências europeias e a gente empenhada, que se tinha empenhado na República, arquitetos, o Adães Bermudes e outros arquitetos muito empenhados, para quem eu tenho um grande respeito, porque eram pouquinhos, a lutar por isto. Portanto, isto é uma sugestão. A outra sugestão, um desafio, que pode ser aos municípios ou até um conjunto de pessoas que queiram juntar-se para fazer isto. Isto que o Ricardo está a dizer, das visitas, podia ser organizado. Podia-se arranjarem um grupo de gente, uma entidade, uma organização. Como eu já passeios na cidade sobre o património... Vamos ver os bairros públicos, os bairros de iniciativa pública, ou chamemos os bairros apoiados, bairros de iniciativa pública em Lisboa ou no Porto, no Algarve há imensas situações, pelo país fora. Vamos visitá-los, vamos ver como é que eles estão hoje, porque eu acho que isso ajudaria muito as pessoas a perder o estigma do chamado bairro social. Curiosamente, já existem circuitos desses de visita turística. Sim. Há alguns bairros de iniciativa pública que tinham um grande estigma negativo. Em Lisboa. E sabe como é que fizeram? Começaram a fazer a arte urbana nesses bairros. A área metropolitana de Lisboa. Estou a pensar na Quinta do Mocho, estou a pensar no bairro Pato Cruz, estou a pensar... E agora há circuitos turísticos de pessoas que vão visitar os murais e à pala de irem ver os murais, vêm os bairros também. Sim. Portanto, há aqui um novo tipo de conhecimento que nós podemos ter e vamos descobrir coisas extraordinárias. Conhecimento é fundamental para... E vamos descobrir coisas extraordinárias. Há um bairro em Lisboa, deixe-me só dizer isto, há um bairro em Lisboa, tem o único mural que eu conheço, de alto a baixo, um prédio inteiro, 4 andares, o único mural que eu conheço com um cigano pintado,
fantástico. Onde é que fica? Bairro 2 de Maio. Chama-se 2 de Maio porque foi ocupado, Casas que deram da Fundação Salazar, foi ocupado no dia 2 de maio de 1974. Muito obrigado pela vossa presença, Helena Roseta e Ricardo Costa Garês. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode voltar a ouvir e na versão integral este programa em rr.sa.pt, em podcast, nas plataformas digitais habituais. O programa esta semana com André Peralta, Rui Glória, Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, e regressamos no próximo sábado com outro tema para a nossa discussão.